Hoje eu vou falar sobre um tipo de integral que é chamado de integração por partes, que eu acredito que, na minha opinião, é a segunda mais importante das regras de integração que a gente tem, tá? A primeira é a substituição simples e a outra é a integração por partes. Mas antes de falar dela, eu quero falar de duas coisas antes que são importantes. A primeira é que na aula passada eu encontrei para vocês a integral da função tangente. Então, na fórmula da integral da função tangente, esse é um comentário que eu vou fazer aqui agora, né? Então, a integral da tangente de x, dx, eu achei para vocês como sendo menos ln de cosseno de x mais constante. Se vocês forem olhar a tabela que tem no livro que eu indiquei para vocês, que é o livro do Stewart, ele não dá esta fórmula para a fórmula da integral da tangente. Ele dá esta aqui, ó. Integral da tangente de x dx é igual a logaritmo do módulo da secante de x mais constante. Aí você pode falar, professor, você fez errado a conta? Não, não fiz errado a conta. Percebam que, dependendo da propriedade que a gente possa aplicar, a gente tem um determinado comportamento da função. O primeiro comportamento da função é o seguinte: a função logarítmica ela só está definida se o argumento for positivo. Então, por isso, ele colocou o módulo. Eu poderia ter colocado um módulo aqui também, tá? Para eu identificar que a função logaritmo só está definida para argumentos positivos, tá bem? Então, mas a integral ainda continua sendo isso aqui. Agora, qual a diferença entre a integral de baixo para a integral de cima? Ele está usando uma propriedade logaritmo, tá? Que é a seguinte propriedade, né? Logaritmo de menos a, isso aqui pode escrever como logaritmo de 1 sobre a. A gente troca o sinal positivo e coloca de 1 sobre a. Na verdade, é essa propriedade mais geral aqui, ó. Logaritmo de b menos logaritmo de c, qualquer que seja a base, tá? Eu coloquei log aqui porque a base é qualquer. É ln quando a base for e, tá? Mas quando a base for uma base qualquer, a gente coloca assim log. Se quiser colocar a base explícita aqui, pode também. Qual é a fórmula que acontece isso aqui? Isso aqui vai ficar logaritmo de b sobre c. Quando a gente soma, a gente faz o produto, né? Ó, logaritmo de b mais logaritmo de c. Isso é logaritmo de b vezes c. Tá bem? Então, o que ele fez aqui? Eu posso jogar para dentro o sinal de menos, então vai ficar ln de 1 sobre cosseno de x, né? Porque ele troca, fica 1 sobre, né? 1 sobre cosseno de x em módulo, porque vale aquele argumento que eu falei para vocês, que o logaritmo só faz sentido para o argumento quando é positivo. 1 sobre cosseno é secante, que é o que está aqui, tá? Então, a integral que eu achei, a fórmula está correta. Então, às vezes, você olha na tabela, fala que está diferente, você pode achar que a conta que foi feita está errada. Não, não está errado. É porque, às vezes, quando a gente usa logaritmo e algumas funções trigonométricas, existem identidades, e essas identidades podem levar a fórmulas distintas da nossa integral. Então, pode acontecer. Então, às vezes, você acha que está errado porque você viu no material diferente, não está, tá? Então, tomar esse cuidado é importante sempre quando a gente tem funções logarítmicas e funções trigonométricas. Então, acontece muito disso. Às vezes você acha a resposta e a resposta não bate, mas se você aplicar alguma outra identidade ou alguma outra propriedade, você chega na resposta final. Bom, a segunda coisa que eu vou falar antes da gente entrar na regra da integração por partes vai ser sobre as funções trigonométricas inversas, as derivadas dela e a integral dessas funções, tá bom? Não das funções trigonométricas, mas das funções, a integral da derivada da função trigonométrica, tá bom? Bom, só para lembrar, né? Quais são as funções trigonométricas inversas? Tem algumas
Eu vou falar de 3, que são as mais importantes que eu tenho aqui para minhas funções trigonométricas. O que essas funções aqui fazem? Elas são as funções inversa o arco cosseno é a função inversa do cosseno. Ele pode ser denotado assim ou pode ser denotado assim, ó, como cosseno de x, isso a menos 1. Não é 1 sobre o cosseno, é a função inversa do cosseno. Então, você vai ver a notação disso aqui. Deixa eu apagar aqui para caber mais. Então, você vai ver a notação delas ou assim, tá? Arco cosseno, que eu em geral gosto mais de usar, ou assim também, que é a mesma coisa, ó, cosseno de x a menos 1. Tá? Não é 1 sobre o cosseno, é a função inversa do cosseno. A mesma coisa para a função inversa do seno. O que vai acontecer com a função inversa do seno? A notação pode ser ou arco seno de x, ou a gente também pode denotar assim, como seno a menos 1 de x. E a inversa da função tangente, a gente pode denotar assim, como arco tangente de x, ou também dá certo e vale, né, a mesma coisa, ou tangente a menos 1 de x. Então, a gente tem essas 3 funções. E quais são as propriedades que as funções inversa têm? A propriedade geral de uma função inversa é que quando você aplica a função inversa sobre a função direta, é como se houvesse um cancelamento, é como se você pegasse a função que está de fora, cancelasse com a que está dentro e desse só o argumento, tá? Então, f menos 1 aplicado a f de x vai dar x, ou a f aplicada a f a menos 1 de x dá x também, tá? Só para desencargo de consciência, se eu fosse fazer um esquema aí, para a gente identificar o que as funções inversas fazem, seria mais ou menos assim, né? Eu tenho um ponto x aqui, a função f de x leva, né? Se eu aplico a função f, o que é uma aplicação de uma função? Uma função é mais ou menos uma relação, né? Ela pega um ponto do domínio e leva o ponto lá na imagem. Então, ele leva um ponto no f de x. A função inversa, ela faz o contrário. Ela aplica sobre este ponto, então, f a menos 1 de f de x, ele volta para o ponto original. Então, basicamente, o que você faz, quando você aplica a função na inversa dela, você fecha o ciclo, tá? Uma leva a outra atrás e traz para o mesmo ponto que você quer. Então, quer dizer, por exemplo, que quando eu faço cosseno de x aplicado a arco cosseno de x, ó, cosseno aplicado ao arco cosseno de x, isso vai dar o que para mim? Vai dar x. Cancela, né? Tem aquele cancelamento natural que a gente espera que aconteça. Ou a mesma coisa vale aqui também, né? O arco cosseno de x, isso dá x também, porque cancela, né? Há um cancelamento entre essas funções. Vale a mesma coisa para o seno do arquisseno de x vai dar x, vale a mesma coisa para a tangente, tá? Só um detalhe, se vocês forem assistir a aula de pré-cálculo no qual eu falo sobre as funções trigonométricas inversas, quando a gente tem uma função inversa, o que acontece para inverter a função? Você só pode inverter uma função quando ela é injetora, tá certo? E a gente sabe muito bem que as funções cosseno e seno não são injetoras, nem a tangente. O que é ser uma função injetora? Uma função injetora é aquela que é 1 a 1. Para cada ponto na imagem, só tem um elemento do domínio que vem nela. Se você olhar a função cosseno, por exemplo, vou fazer com a seno, que é o que eu desenho melhor. Ó. A função seno, ela é assim, né? De jeito nenhum isso aqui é injetora. Se
Se você pegar ela no domínio todo dela, ela tem infinitas. Você pega esse ponto aqui, por exemplo, você pega esse ponto aqui, ó, quantas imagens ele tem? Ele tem um monte, né? Ele tem um monte de imagens. Tem essa e essa. O que a gente faz para fixar na função trigonométrica inversa? A gente escolhe só uma região do nosso domínio para escolher da onde a função vai ficar definida. Então, a gente apaga todo o resto aqui, ó. Eu apago esse pedaço todo aqui, ó. Apago. E eu defino a função inversa só num determinado intervalo. Por exemplo, para a função seno, a gente define a função seno de menos π sobre 2, que é esse menos, primeiro ponto aqui, ó. Menos π sobre 2 até π sobre 2 só. Tá? Então, a gente restringe a função seno aqui. Quando a gente aplica a inversa sobre a função seno, para achar qual é o valor dela, a imagem dela vai estar só entre menos π sobre 2 até π sobre 2. Esse aqui é o gráfico do seno de x entre menos π sobre 2 até π sobre 2. E o arco seno de x, ele vai variar de menos 1 até 1, né, no domínio dele. E o gráfico é mais ou menos assim, né? O gráfico é uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá? Que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, naquela aula lá de pré-cálculo, eu dou mais detalhes, né? Como é que a gente constrói essa função, quais são as propriedades dela. Mas aqui eu só queria falar rapidamente sobre essas funções aqui, porque eu vou encontrar agora, não vou me preocupar muito com o desenho do gráfico, não. Eu vou fazer o que agora? Eu vou encontrar a derivada da função arco-seno, da função arco-cosseno, da função arco-tangente e a integral que vem delas. O legal desse tipo da derivada da arco-seno, o interessante é que ela vai dar uma função racional. Então, por isso que eu deixei para fazer, nesse momento, a derivada da função inversa dessas seno, cosseno e tangente, porque vocês vão ver uma coisa curiosa. Quando eu derivar, vai dar uma função racional. Então, a integral daquela função racional, que é muito comum em vários exercícios, isso aparece muito, é muito comum quando a gente está resolvendo integrais, principalmente quando a gente resolve EDOs, equação diferencial ordinária, vai aparecer esse tipo de integral. Então, na verdade, a integral dela é mais... A integral da função originária da derivada das funções inversas, ela é mais importante que as próprias funções inversas, tá? Então, você vai ver que vai ser muito comum aqui para a gente fazer a conta. Bom, então vamos lá. Então, eu vou fazer primeiro a derivada da função arco-cosseno e depois eu faço, eu já dou qual vai ser da arco-seno, porque a conta vai ser exatamente igual. E da tangente a gente faz como um exemplo, como um exercício também aí para a gente resolver. Então, vamos lá. Ó. Como é que a gente encontra a derivada da função arco-cosseno? Então, vamos lá. Ó, a função arco-cosseno, como ela é uma função inversa da função cosseno, quer dizer o seguinte: quando você pega a função cosseno, essa aqui, aplica sobre a função arco-cosseno, que é esta aqui, o que vai dar? Como eu já disse anteriormente na linha de cima, quer dizer que quando você pega a função direta e aplica sobre a inversa dela, o que acontece? Só sobra o argumento que está aqui dentro, tá? Então, essa identidade aqui é verdadeira, olha. Olha que legal. Esta identidade é verdadeira. Então, o que a gente faz? A gente aplica a derivada dos dois lados desta função. Então, eu pego o lado esquerdo, derivo, pego o lado direito e derivo. A derivada do lado direito, que é essa derivada aqui, ó, é moleza, né? A derivada de x em relação a x vai dar 1. Aí, a derivada do lado esquerdo, que é esta aqui que eu tenho que fazer, perceba que você tem uma função composta. Então, a gente aplica o quê? A gente aplica a regra da função composta. E a regra da função composta é assim. Quando a gente faz a derivada da função f composta com g de x, vai ficar o quê?
vai ficar a derivada da f em relação a x aplicada em g de x vezes dg dx. Essa é a regra da função composta. Neste exemplo específico, quem é minha f? A minha f é a função sempre a mais externa, então minha f é a cosseno. Quem é a minha g? A minha g é quem está lá dentro, que é arc cosseno de x. Bom, fazendo a regra da cadeia aqui, né? A derivada de f em relação a x vai dar a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é o quê? Menos seno, tá vendo? É aqui, ó. Já coloquei aqui, ó. Menos seno. Avaliada onde? Em g, tá? Avaliada em g. Quem é g? A g é o arco cosseno, então vai ficar menos seno avaliada em arco cosseno de x, vezes a derivada do arco cosseno de x, que é o que eu quero achar. Tá? O que eu faço? Eu passo essa quantidade dividindo, então a derivada do arco cosseno fica assim. Olha, a derivada do arco cosseno. Aí você fala, professor, termino aqui? Bom, tá correta a derivada, não tá errada não. Só que eu não termino aí não. Por que eu não termino? Porque você vai ver que vai ser possível, a partir desta derivada, dessa fórmula que está aí, a gente encontrar uma função racional. Porque do jeito que está aí, tem uma função aí que eu nem consigo identificar o que é. Bastante complicada, afinal, essa função. Mas, se a gente utilizar uma identidade importante, olha qual a identidade envolvendo seno e cosseno, essa aqui, eu sempre disse para vocês, olha, não esqueçam dessa identidade, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1, tá? Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é 1, qualquer que seja o argumento que está aqui dentro. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode achar uma relação envolvendo x, seno e o cosseno ao quadrado. De que forma? Ó, eu posso passar... tá vendo que tem seno aqui? Ó? Tem um seno aqui. Ó. Tem um seno aqui. Eu vou substituir esse seno por alguma coisa envolvendo cosseno. Aí você fala, professor, para que você está fazendo aí? Isso é frescura? Não, não é frescura. Não é para deixar mais bonito. É porque se eu tiver uma função aqui de alguma forma seno cosseno, eu já sei que quando eu pego cosseno aplicado ao arco cosseno, some e sobra x. Ah, por isso que eu estou fazendo isso. Não é porque é bonito. É porque eu vou encontrar uma fórmula útil para mim. Tá? E como é que eu faço? Eu utilizo essa identidade. Então, através dessa identidade, a gente pode achar seno em função de cosseno ao quadrado ou cosseno em função de seno ao quadrado. Nesse caso aqui, eu vou querer o seno em função de cosseno. Tá? Bom, então fazendo isso, o que a gente tem? Ó, só para olhar para essa conta aqui. Então, se eu fizer isso, o que eu tenho? Eu tenho que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Eu passo e tiro a raiz. Então, seno de x é igual a raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de x. Na verdade, é mais ou menos, tá certo? Mas o mais ou menos não serve, tá? Por que o mais ou menos não serve? Não serve porque eu quero só 1. Eu só quero um sinal. 2 não serve para mim. Então, o que eu faço? Eu escolho só o sinal positivo aqui. Posso fazer essa escolha? Claro que eu posso fazer a escolha. Por quê? Porque a minha expressão não me dá uma função. Essa aqui não é uma função. Ó. Isso não é uma função. Para tornar uma função, o que a gente faz? A gente sempre escolhe o sinal positivo. Tá? Então, isso aqui foi uma escolha que foi feita. Eu pego só o sinal positivo aqui. Isso é padrão. Quando a gente tem dois sinais trocando, se a gente quer obter uma função, a gente mata a parte negativa. A gente desconsidera a parte negativa. Então, eu sei que o seno de x é igual a raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de x. Aí, o que eu faço? No lugar do seno, eu coloco quem? Eu coloco raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, aqui vai ficar embaixo, vai ficar 1 raiz de 1 menos cosseno ao quadrado. Só que o seno ele não está avaliado no cosseno, ele está avaliado no arco cosseno. O argumento do meu seno é o arco cosseno, que está aqui. Ó. Então, o que eu faço? Eu coloco essa fórmula aqui, a única diferença que eu vou colocar é que no lugar do x eu não vou pôr x, eu vou pôr arco cosseno de x. Tá? Então, vai ficar
Então, voltando aqui, né? Fechando aqui um pouquinho. Então, é 1 dividido por menos seno de arco cosseno de x. Então, eu troquei por 1 dividido por menos raiz de 1 menos cosseno ao quadrado, o arco cosseno de x. Porque o menos, agora o menos vem daqui, né? Vem dessa fórmula aqui, ó. Da fórmula que está em cima. Bom, então o que a gente tem aí? A gente vai ter que... aqui vai ficar 1 raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de arco cosseno de x. Lembra essa fórmula que eu falei para vocês agora há pouco? Ó, cosseno de arco cosseno de x dá o quê? Dá x. Você fala, professor, tá ao quadrado. Tá ao quadrado é isso aqui, ó. Tá certo? Se tivesse ao cubo, você está elevando ao cubo dos dois lados. Então, quer dizer que cosseno de arco cosseno de x elevado ao quadrado, que é o que está aqui, tá? Ó, isso aqui é isso aqui, ó. Quando você eleva o cosseno ao quadrado, quer dizer que você está elevando todo mundo ao quadrado. Então, vai dar x quadrado. Vai ficar menos 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Olha lá que legal. Então, a derivada desta função dá uma função racional. Olhando através desta fórmula aqui, a gente pode encontrar a integral. Qual a integral? Eu posso encontrar a integral. A integral, então, de 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado dx vai dar o quê? Vai dar arco cosseno, porque a integral ela volta, né? Se eu aplico a integral do lado direito, ó, se eu venho aqui e aplico a integral deste lado, eu recupero o quê? A função que está aqui dentro, né? Então, sempre assim, esse é o teorema fundamental do cálculo. Se eu integro essa expressão, eu encontro a função que está aqui dentro, tá? Mais uma constante. Ou seja, a integral de menos 1 menos raiz de 1 menos raiz de menos x quadrado dx dá o arco cosseno de x mais constante. Se você quiser acertar o sinal aí, né, mandar o menos para lá, a gente vai mandar. Deixa eu mandar o menos para lá. Vai ficar, o menos eu coloco aqui, né? Então vai ficar menos, né? Vou deixar em azul. Vai ficar menos, mais a constante, lembrando que a constante vezes um número continua sendo uma constante. Então, esta é a fórmula dessa integral, tá? E para a função arco-seno dá a mesma coisa. Se você for acompanhar os cálculos que foram feitos, trocando a função cosseno por seno, tanto aqui quanto aqui, se você refizer a conta, depois você tenta fazer, a diferença que vai dar é que quando você deriva o seno dá mais cosseno, então o sinal aqui vai ficar mais. E aí, a hora que você for aplicar a fórmula, você vai chegar à conclusão que a derivada do arco cosseno é igual a 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado. Tá certo? Portanto, a integral de dx sobre raiz de 1 menos x quadrado é igual a arcseno de x mais uma constante. Vamos fazer o exemplo da arctangente. Então, a gente já aprendeu como é que é a técnica aí. Vamos fazer, né? Para a arctangente, como é que a gente encontra a fórmula e como é que a gente encontra a função inversa aí para quando a gente vai fazer integral, né? Bom, então, vamos lá. Então, eu quero fazer... primeiro é a derivada da função arctangente. Então, o que a gente parte? A gente sempre parte da seguinte ideia, né? Ó, a tangente de arctangente de x é igual a x. Essa é a ideia que a gente aplica. Tá bem? Bom, o que a gente faz? Igual foi feito naquele caso, eu venho e derivo os dois lados. Então, derivando de ambos os lados, dou a derivadinha, né? Então, derivo de ambos os lados. Então, tá d dx da tangente de arctangente de x. Eu tô pondo tg aqui, mas só para ficar padrão, qual que eu tô usando? Eu tô usando o tan. Então, deixa eu colocar arctan também. Arctan. Tá certo? É porque às vezes eu escrevo tangente assim, ó, como tangente de x. Às vezes eu coloco tan de x, tá? Então, às vezes ou uma coisa ou outra, né? A gente vai ver. O seno e o cosseno não tem erro, mas a tangente às vezes eu ponho tan ou tg. Acontece de eu usar uma ou outra indistintamente, porque às vezes eu esqueço. Bom, então derivando dos dois lados, então vai ficar d dx de x. A derivada do lado direito é molezinha, sempre vai dar 1. A derivada aqui vai ficar a regra da função composta. Vou aplicar direto já a regra da função composta, né?
para a gente não precisar toda hora ficar escrevendo, porque a gente já acostumou a fazer a regra da função composta. Então vai ficar o quê? Vai ficar a derivada da tangente, então vai ficar o d dx da tangente avaliado em arctangente, em arctan, é isso? Vezes a derivada de arctan de x. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, aqui vai ficar secante ao quadrado avaliado em arctan de x vezes a derivada de arctan de x. Isso é 1. O que eu faço? Eu passo a secante dividindo. Secante ao quadrado dividindo. Oi? Bom, acho que imaginei que tinha feito uma pergunta. Bom, então o arctan de x eu passo dividindo. Vai ficar 1 dividido por secante ao quadrado de arctangente de x. É isso que eu tenho. Aqui também vou utilizar uma identidade trigonométrica, porque eu quero remover a secante ao quadrado. Mas existe uma identidade trigonométrica que envolve tangente e secante. Qual é a identidade trigonométrica? A pessoa fala, professor, eu não lembro. Mas a gente pode deduzir. Como é que a gente pode deduzir? Olha, então vamos lembrar da identidade mais importante. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. O que eu posso fazer para aparecer tangente aí? Para aparecer tangente, vai ser seno sobre cosseno. Então, eu posso dividir dos dois lados por cosseno ao quadrado. Ó, posso fazer isso aqui, ó. Cosseno ao quadrado e esse lado cosseno ao quadrado. Então, esse primeiro termo fica assim, ó. Seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Esse vai ficar cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Cancela, vai dar 1, né? E aqui vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado, que eu vou escrever assim, ó. 1 sobre cosseno de x elevado ao quadrado. Seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, também posso colocar todo mundo sobre a mesma potência. Seno de x sobre cosseno de x ao quadrado, mais 1, igual a 1 sobre cosseno de x elevado ao quadrado. Seno sobre cosseno é tangente. 1 sobre cosseno de x é secante. Então, eu vou ter da fórmula, ó, secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Olha lá, ó. Ai, que identidade gostosa de usar envolvendo a secante com a tangente de x. Tá certo? Ó, uma identidade boa de usar, né? Deixa eu até circular aqui a identidade. Circular não, enquadrar, né? Eu tô colocando no retangularizar, né? Porque é um retângulo. Aí, o que eu faço? Troco a secante ao quadrado pelo quê? Por 1 mais tangente ao quadrado. Por que eu faço isso? Porque aqui tem arctangente. Quando você aplicar tangente sobre a arctangente, vai cancelar, vai dar x, tá? Então, o que vai acontecer com a derivada? A derivada vai ficar assim, ó. d dx da arctan de x, ou tangente a menos 1, você vai ver também, né? Vai dar 1 sobre 1 mais tan de arctan de x, isso ao quadrado. Ó, tan arctan vai dar x. Portanto, tan arctan vai dar x, portanto, a gente vai ter que d dx de arctan de x é igual a 1 dividido por 1 mais x quadrado. Olha lá que legal. Então, 1 dividido por 1 mais x quadrado. Esta é a derivada da função inversa da tangente e a integral da função inversa da tangente. Portanto, se eu integrar isto aqui, vou achar o que está aqui dentro, né? Se eu integrar essa função, vou achar o que está aqui dentro, mais uma constante. Então, portanto, também vale, né? Que a integral de 1 sobre 1 mais x quadrado dx é igual a arctan de x mais constante.
Ou, que é a mesma coisa, né? Que às vezes você vai ver no material, ao invés de estar arco tan, tá assim, ó, tangente a menos 1 de x mais constante. Também é a mesma coisa, né? O de cima e de baixo a mesma coisa. Tá bom? Bom, então a gente já sabe a derivada e a integral das funções trigonométricas inversas. Eu fiz de todas? Óbvio que não, né? Tem da secante, da cossecante, da cotangente. Dá pra gente fazer? Dá, mas não vou fazer porque eu nem discuti muito sobre essas funções inversas lá no curso pré-cálculo. As mais importantes são seno, cosseno, tangente, arco, seno, arco, cosseno e arco tangente, e as derivadas delas são bem interessantes. Então, muitas vezes a gente cai nessa aqui, por exemplo. Essa é uma integral muito comum da gente ter para fazer. Isso acontece muito. Quando a gente está resolvendo problemas, essa aqui aparece bastante. A aula de hoje, né, eu vou falar da técnica, né, a segunda técnica que a gente usa é a técnica de integração por partes. Essa técnica, como a substituição simples, ela é muito útil. Eu não sei dizer qual que é mais importante entre as duas. Eu falei da substituição simples primeiro porque ela é mais simples mesmo, né? A integração por partes é um pouquinho mais elaborada, mas as duas são muito úteis na resolução de integrais, tá? A integração por partes ela é um pouquinho mais difícil da gente identificar quando a gente usa. Tem certas situações que é óbvio que a gente vai aplicar a integração por partes, mas tem algumas situações que é difícil da gente identificar. Então, eu vou fazer alguns exemplos aqui e vou discutir nesses exemplos por que eu estou escolhendo a integração por partes, tá? Bom, então vamos lá. Ó. A técnica de integração por partes, ela vem da regra da derivada de produto de funções. Então, ela vem, a regra da derivada, ela dá origem à minha fórmula de integração por partes. Como é que é a regra da derivada? Olha, a regra da derivada para uma função produto, ela é assim, ó. Se você tem um produto entre duas funções, né? Você tem uma função g, f vezes uma função g. Quando você deriva esta função, então vai ficar o quê? Vai ficar a derivada da primeira função vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. Eu também posso denotar o d dx, lembra? Usando linha, tá? Que é uma forma um pouquinho mais enxuta de representar a derivada, mas a mesma coisa que está aqui em cima, tá bom? Bom, então representando usando linha, que é a forma que eu vou utilizar ali embaixo, olha como é que vai ficar aí na minha integral. Então, se eu pegar agora, integrar essa função triângulo aqui, ó, essa identidade triângulo, ou seja, passa a integral de ambos os lados, o que a gente vai ter? A integral de um diferencial, tá certo? Porque isso aqui é um d dx. Quando você faz a integral de um diferencial, como eu já comentei no teorema fundamental do cálculo, quando você pega a integral de d dx de uma f de x dx, o que acontece? Isso aqui vai dar f de x mais uma constante, ou seja, é como se a integral cancelasse com a derivada, só sobra o miolinho, né? Só sobra quem está aqui dentro, sobra só isso aqui. Então, se você vem aqui e aplica a integral sobre f g de x, lembrando que isso aqui é o f', né? É o d dx. Então, vai ficar o quê? Vai dar o miolinho, o fg, mais uma constante. E do lado direito, não tem o que fazer. Vai ficar uma fórmula só, porque não dá para encontrar essas integrais aqui, tá? Elas vão dar uma identidade para mim. Então, quer dizer que eu posso fazer o seguinte. Eu posso isolar uma das integrais, mandar uma para um lado e ficar com uma integral do outro lado. Então, reescrevendo esta integral aqui, ó, reescrevendo esta identidade que eu tenho aqui, o que eu faço? Eu mando esta quantidade aqui para o lado de lá, ó, mando para o lado de cá,
tá? Então aqui o sinal era mais, ele vai ficar menos para o lado de lá. E como eu estou escrevendo isso tudo em função de uma identidade, então essa identidade eu vou deixar sozinha de um lado só, tá? Então, se eu fizer isso, eu vou ficar desse jeito aqui, né? Deixa eu fazer um passo intermediário. Vou ficar desse jeito aqui. Então, vai ficar FG mais C menos, eu passo, estou passando esta aqui para o lado de lá. Então, vai ficar menos integral de FG' dx igual a integral de F'G dx. Tá certo? E aí, eu posso escrever desse jeito aqui agora, só invertendo a posição da igualdade, né? Essa igualdade aqui é exatamente igual a essa. Do jeito que está escrito aqui, está mais bonitinho. Tá? O que, que eu tenho na integração por partes? Na verdade, na integração por partes, o que, que a gente faz? A gente reescreve a integral de uma forma que nos permita fazê-la. De uma forma que nos permita conseguir fazer a integral da minha função. Tá certo? Porque às vezes eu dou uma integral para fazer, mas não dá para fazer a integral, porque às vezes a técnica de substituição simples não funciona. Se eu rearranjar a minha integral, ou seja, basicamente utilizando esta identidade aqui, porque a integração por partes nada mais é do que aplicar uma identidade ou reescrever a sua integral, eu vou conseguir fazer a integral, tá? Bom, só um detalhe antes de eu continuar, é o seguinte, muitas vezes a gente pode denotar a nossa fórmula de integração por partes, aqui está correto, tá? Mas em alguns materiais você vai ver a fórmula de integração por partes um pouquinho diferente do que está aqui. Em alguns materiais vai estar diferente do que está aqui. O que, que é feito nesses materiais? Ele dá uma forma um pouquinho mais condensada. Como é que é essa forma um pouquinho mais condensada? Ele vai usar as letrinhas U e V, tá certo? Que é, inclusive, a forma mais fácil da gente lembrar. O que, que ele faz? Ó, ele vai chamar a G, vai chamar essa de U, tá? E a minha F, ele vai chamar de V, tá bem? Então, a G vai ser chamada de U e a F vai ser chamada de G, de V, V de V. Bom, e aí o que, que eu faço? Eu venho aqui, e quem seria o F' dx, então, né? O F' dx é uma derivada, se o F é igual a V, então o F' dx é igual a dv. Lembra do diferencial que a gente fez na substituição simples? A gente faz assim, né? A gente chama U igual a uma função de f de x, não é assim que a gente faz? Para achar o diferencial, a gente tem que du é igual a df dx vezes dx. Não é assim que a gente fez, gente? A gente pega a derivada dessa função e multiplica por dx. É exatamente o que está aqui, ó. Lembrando que o df é f', né? Então, du é o f' vezes dx. Então, se o f eu chamei de v, então o dv vai ser a derivada de f dx. Então, o dv é f' dx. E a mesma coisa para o g' dx. Faltou um dx aqui. Então, g' dx é du. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou reescrever a identidade que está aqui em cima. Vou escrever desse jeito aqui, ó. Então, o G eu vou trocar por U. O F' dx eu vou trocar por dv. O F vai ser V e o G vai ser U, mas eu vou colocar nessa ordem aqui, o V, que dá na mesma. U vezes V é a mesma coisa que V vezes U, não faz muita diferença. Menos a integral, agora vai ficar o quê? O F é V e o G' dx é du. Isso mais uma constante. Então, a integração por partes que vocês, em geral, vão ver, vai estar escrito desse jeito aqui. Ó, para lembrar, a integral de U dv é igual a U vezes V menos a integral de V du. E a constante vai por tabela. Então, a integral de U dv é igual a U vezes V menos a integral de V du. Tá? Que é o que está escrito aqui embaixo, que dá na mesma coisa. Tá bom? Bom,
A integração por partes, quando que ela vai ser útil, basicamente? Olha, a gente vai utilizar a integração por partes, vai tentar utilizar a integração por partes, não quer dizer que ela vai funcionar, tá? Então, a primeira técnica que a gente tenta é a substituição simples. Mentalmente, você bate o olho e vê se a substituição simples funciona. Se a substituição simples não funcionar, a gente tenta utilizar a integração por partes. Mas, particularmente, a integração por partes ela vai ser útil em algumas situações. A primeira vai ser quando eu tiver um polinômio vezes uma outra função. Vocês vão ver aí por que isso vai ser interessante de aplicar a integração por partes. Uma outra situação é quando eu tenho uma função logaritmo vezes uma função. Tá certo? Ou, principalmente, quando eu tenho uma função logaritmo vezes um polinômio. Aí vai ser uma delícia de aplicar a integração por partes. Quando eu tenho produto de função exponencial com função seno ou função cosseno, tá? Também vai funcionar bem a integração por partes. Bom, vamos ver como é que a gente aplica essa integração por partes em alguns exemplos, tá? Então, no primeiro exemplo que eu vou fazer a aplicação da integração por partes, a situação que eu tenho vai ser o quê? Eu tenho um polinômio, que está aqui, ó, porque x é um polinômio de grau 1, vezes uma função cosseno. Podia ser qualquer função, não precisava ser uma função trigonométrica. Mas eu tenho um polinômio vezes uma função cosseno, tá? Então vamos lá fazer essa integral. Eu vou fazer uns comentários aí enquanto eu estou fazendo a integral, tá? Então a letra A é essa aqui. Olha, eu sempre indico para vocês tentar ver se não vai dar para aplicar substituição simples antes da gente fazer qualquer técnica diferente da substituição simples. Então, antes de começar, eu vou verificar por que não vai funcionar a substituição simples nesse caso aqui. Para a substituição simples, lembra que tem que acontecer? Você tem que ter um produto entre funções, basicamente. Aqui a gente tem, opa. Então você fala, professor, está começando a achar que vai funcionar a substituição simples. Aí você vai ter que ter uma composição de função, lembra? Você vai ter que ter uma f composta com g de x. Então aqui eu circulei, aqui seria a composição. Então a minha f aqui seria a função cosseno e a minha g seria quem está dentro, a função seno. Função seno não, desculpa, a função x. Qual a derivada da função x? A derivada da função x é 1. A substituição simples só vai funcionar se a derivada da função que está dentro, ou seja, se a derivada da função g for igual à função que está do lado de fora, a menos de uma constante. Não é. A derivada da função g de x deu 1. 1 é um número. E do lado de fora você tem uma função x, que é um polinômio de grau 1. Então, não é igual. Tá certo? Então, você não pode aplicar a substituição simples. Poderia, por exemplo, se ao invés de x cosseno de x dx fosse x cosseno de x ao quadrado dx. Por que funcionaria se fosse ao quadrado? Imagine que fosse ao quadrado. Imagine e depois desimagine, tá? Imagine que eu tivesse essa situação aqui. Depois eu vou apagar, tá? Cosseno de x ao quadrado. Se fosse cosseno de x ao quadrado, aí você teria o f seria cosseno e o g seria x ao quadrado. Qual seria a derivada do g? A derivada de g seria 2x. Aí daria certo. Por quê? Se fosse essa integral aqui, né? X cosseno ao quadrado de x dx. Por que daria certo nesse caso? Daria certo neste caso porque agora você tem a derivada da função que está dentro, a derivada da função g, é igual à função que está do lado de fora. Você fala, professor, tem um 2 multiplicando. Não faz mal o 2, o que importa é a natureza. Do lado de fora você tem o polinômio de grau 1 e a derivada também deu o polinômio de grau 1. Então, a menos de uma constante, elas são iguais, tá? Mas não é x², é só x.
Então, não vai dar para a gente utilizar a substituição simples. Vai dar para a gente utilizar a integração por partes. Então, vamos colocar a fórmula da integração por partes e vamos ver como é que a gente aplica. A fórmula da integração por partes, que é uma reescrita da integral, é assim, ó. Para lembrar, né, ó. U dv é igual a U vezes V menos a integral de V du. Tá certo? Bom, então, o que eu tenho aqui na minha função? Eu terei na integração por partes que chamar uma função de u, então vou ter que olhar para este lado aqui, ó, esta integral, ela vai ter que ser isto aqui, que é o lado esquerdo. Então, eu vou ter que definir aqui, na minha relação que eu tenho, quem vai ser a minha u e quem vai ser a minha dv. Bom, olhando para a minha forma da integração por partes, o que tem de interessante nessa forma aqui de integração por partes? Ela pega uma função u vezes uma outra dv, faz a integral, e está trocando essa integral para ser feita por uma integral, né? Porque u vezes v eu não preciso me preocupar, eu só preciso me preocupar com a v du, que eu tenho que fazer integral. Então, ele está trocando esta integral por uma outra integral v du. De alguma forma, se ao invés de um polinômio x vezes o cosseno, eu conseguisse matar esse x aqui, eu conseguiria fazer a minha integral. Então, o que é matar esse x? Você está vendo que deste lado aqui, ele aparece como u aqui, e na integral efetiva que eu vou fazer, ele aparece como um du. Então, para a integral efetiva que eu vou fazer, ou seja, eu vou fazer uma reescrita da minha integral, eu vou trocar a variável u por uma variável du e vou trocar a variável dv por uma variável v. Então, olha a escolha que eu vou fazer. Uma delas vai ser a minha u e a outra vai ser a minha dv, tá? Então, vou olhar para esse circulado em rosa com esse circulado em rosa aqui. Olha a escolha que eu vou fazer. Eu vou chamar de u, eu vou escolher uma das duas, né? Eu vou chamar de u o meu x, e vou chamar de dv o resto que sobra. Cosseno de x dx. Sabendo quem é u, eu consigo encontrar quem é du. Como é que você faz du? É só derivar o x em relação a x e multiplicar por dx. Então, para a gente encontrar o du, eu derivo esta expressão aqui e multiplico por dx. Qual a derivada do x? A derivada do x é 1, então vai ficar 1 vezes dx. Então, o du é igual a dx. E quem é meu v? Para encontrar v, eu tenho que integrar essa expressão aqui, tá? Se o dv é cosseno de dx, então o v vai ser integral de cosseno vezes dx. A integral do cosseno é seno. Então, o meu v é igual a seno de x. Você fala, professor, coloca constante. Não. Constante a gente vai colocar só no final, tá bem? Esses passos intermediários a gente não usa constante. Olha que interessante que vou fazer com a minha integral. A minha integral vai ficar escrita assim agora, ó. O lado direito é o que eu quero integrar, então o lado esquerdo é o que eu quero integrar, que é a integral de x cosseno de x dx. Jogando na fórmula, vamos olhar para a fórmula agora, ó, vou circular ela em vermelho. A fórmula vai ficar o quê? Quem é o u que eu chamei? O u é o x. Quem é o v? O v é o seno de x. Então, jogando na minha fórmula, vai ficar o quê? U vezes v, ou seja, x vezes seno de x, menos a integral.
Quem é meu V? O meu V é o seno de x. Quem é o meu du? O meu du é meu dx. Olha o que eu fiz. Eu tinha essa integral para ser feita, inicialmente, esta aqui. Apliquei essa reescrita de integral aqui. E no final das contas, qual integral que eu vou ter que fazer? Só esta aqui, ó. Então, se eu encontrar o valor desta integral, eu encontrei a integral que está circulada em vermelho, como a soma da integral circulada em rosa, mais esse termo aqui. Isso é uma reescrita de integral. Então, se você olhar o que eu fiz, quando eu apliquei a integração por partes, eu reescrevi de uma forma que eu consegui diminuir o grau do polinômio inicial que eu tinha, que era x, era grau 1, eu consegui diminuir para grau 0. Então, olha o que sobrou para mim aqui, ó. Sobrou a integral de seno de x dx. Essa eu sei fazer, inclusive. Tá certo? Então, continuando na minha escrita aí, ó, integral de x cosseno de x dx vai ficar igual a x seno de x menos quanto é a integral do seno? A integral do seno é menos cosseno. Então, vai ficar menos cosseno de x. Aí, no final, coloca a constante, né? Se quiser colocar uma constante aqui, põe. Então, vai ficar o quê? Vai ficar x seno de x mais cosseno de x mais uma constante. Olha lá, ó. Olha que legal que ficou a minha integral. Ficou bonita, né? A integral de x cosseno de x dx ficou a integral x vezes seno de x mais cosseno de x mais uma constante. Para você verificar realmente que a integral sua está feita de modo correto, o que você faz? Você pode tirar a prova. Tirar a prova é o quê? Você vem no lado esquerdo, deriva o lado esquerdo e tem que ver se você recupera esse termo que está aqui. Se a gente quiser fazer para tirar a prova, vou fazer só nesse caso, tá? Depois eu não faço mais. Então, vou pegar e derivar, né? Então, tirando a prova, não precisa tirar, né? Mas só para a gente ver que a gente acertou, vamos fazer a continha. Vai ficar d dx de x seno x mais cosseno x. Vai ficar o quê? Vai ficar, tem mais uma constante, né? Mas a constante você vai ver que na hora que derivar não vai fazer diferença nenhuma, né? Então, vai ficar o quê? Então, vai ficar o d dx de x seno x mais um d dx de cosseno x mais um d dx de uma constante. A derivada da constante a gente já sabe que é zero. Pronto, acabou. A derivada, aqui eu tenho um produto entre duas funções. Então, vai ficar a derivada da primeira, que é 1, vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, vai ficar x cosseno x. Mais a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno de x, mais zero. O que vai acontecer aqui, ó? Seno com seno cancela. Então, o que sobra para mim? Sobra x cosseno de x. É o que tinha que dar? É. Se eu integro essa função, eu recupero o que está aqui dentro, tá? Então, tirar a prova é quando você deriva esse termo aqui, ó. Você tem que recuperar o quê? Esta função, o argumento que está dentro da integral. Tá bem? Bom, então, uma dica aí é o seguinte: sempre que você tiver um polinômio multiplicado por uma função seno, ou uma função cosseno, ou uma função tangente, ou exponencial, a gente vai aplicar a integração por partes. E a escolha que a gente vai fazer de U e dV vai ser tal que eu reescrevo a minha integral para fazer o grau do polinômio diminuir pelo menos 1. Vai ter mais exemplos assim aí, ó. Esse aqui é um outro exemplo, no qual eu vou aplicar de novo a mesma técnica. Este aqui. Tá bem? O próximo é a integral do logaritmo. Tá? A integral do logaritmo é legal. A gente vai fazer integração por partes aí também no logaritmo. Então, a letra B é a integral do logaritmo. Você viu que nas integrais lá não tinha ainda a integral do logaritmo.
Tinha a integral do 1 sobre x dx, que dava logaritmo, mas a integral do logaritmo eu não tinha feito ainda. Ó. E para resolver a integral do logaritmo, eu terei que usar a integração por partes. Olha, quando a gente tem... Deixa eu escrever aqui de novo a forma, né? Vou escrever todas as vezes aqui para a gente esquecer. Ó. U dv é igual a U vezes V menos a integral de V du. Tá? É esta fórmula aqui que a gente reescreve a integral utilizando a técnica de integração por partes. Olha, sempre que eu tiver logaritmo, sempre, tá? A primeira escolha que a gente vai tentar para o logaritmo vai ser a expressão que eu vou derivar para jogar do lado direito. Por que que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso porque quando o logaritmo é derivado, ele se transforma numa função racional. Ou seja, a derivada do logaritmo transforma-se numa função mais simples para a gente trabalhar, tá? Então, se eu tiver uma situação desse jeito, que eu sei que eu vou aplicar a integração por partes, eu vou ter que chamar alguém de U, alguém vai ser o meu U, e alguém vai ser o meu dv. Tá? Então, alguém vai ser meu U e alguém vai ser meu dv. Quem vai ser o meu U neste caso aqui? Olhando para o lado que eu vou circular aqui em rosa. Aqui, ó. Então, é sempre assim. A gente tem a função que a gente está integrando, a gente vai aplicar a integração por partes, e na integração por partes a gente tem que fazer uma escolha. Quem será o nosso U e quem será o nosso dv. Tá certo? Você fala, professor, só tem uma função aqui. Você está enganado, tem duas funções aí. Quais são as duas funções aí? Eu tenho o ln de x vezes a função 1 dx. São duas funções, o ln e 1. Tá certo? Duas funções. Tá? Não é uma só, não. São duas. Você pode não ver, mas ela está escondida aí. Por quê? Para aplicar a integração por partes, tem que existir duas funções. Tá? Então, sempre que tiver logaritmo, sempre, vezes qualquer função, a escolha natural ou a primeira escolha que a gente vai tentar para poder fazer a integração por partes é chamar o logaritmo de U e o resto que sobra de dv. Tá? Este é o padrão. Quer dizer que vai funcionar sempre? Vai funcionar quase sempre, tá bem? Então, na grande maioria dos problemas que vai ter integração por partes e tem logaritmo e tem qualquer outra função para fazer, a função que a gente vai utilizar para ser chamada de U vai ser o logaritmo, porque porque do lado direito eu vou usar a derivada dela para integrar. Quando você deriva a função logaritmo, ela vira uma função mais simples de trabalhar, tá? Então, o meu U vai ser o ln de x, o meu dv vai ser o dx, tá certo? É porque é 1 vezes dx, né? É 1 vezes dx que eu escrevo direto como dx, tá bem? Bom, então se o ln de x, eu posso achar o du. Quem vai ser o du? O du vai ficar a derivada do logaritmo vezes o dx, então vai ficar 1 sobre x dx, então esse é o du. E quem é o meu v? O meu v vai ser a integral de dx, ó. Quanto que é a integral de dx? A integral de dx é igual a x. Então, o v vai ficar igual a x. Então, vamos circular aí o que a gente tem. Então, a gente tem o v, a gente tem o u, para jogar na fórmula, a gente tem o du e a gente tem o dv. Então, a gente vai ver o que a gente vai usar, tá? Então, vamos lá. A integral do ln de x dx vai ficar igual ao quê? Vai ficar igual a u vezes v, então vai dar ln de x vezes v. Quem é v? É x menos a integral do quê? Quem é v? V é x, ó, é v du. Então, vai ficar x vezes du. Quem é du? É 1 sobre x dx. Olha que molezinha que ficou para fazer a conta da gente, ó.
Aqui dá para vir dar aquela canceladinha, tá? E o que que vai sobrar aí pra gente? Vai sobrar, falta uma constante aqui, né? Vai sobrar ln de x vezes x, menos, cancelou x com x, sobrou 1. Então vai ficar a integral de dx mais uma constante. A integral de dx vai dar x, né? Mais uma constante. Então a integral de ln de x dx, se você quiser circular e guardar aí no seu formulário, tá aqui, ó. A integral do logaritmo vai dar logaritmo de x vezes x menos x, mais uma constante. Tá? Essa integral é legal. E só foi possível utilizando-se a integração por partes. Então, vou colocar como observação aquilo que eu falei, né? Observação. Na integração por partes, em geral, vai funcionar melhor chamar u igual a ln de x sempre que houver uma função ln de x para ser integrada. Ou seja, o logaritmo, em geral, ele é o que domina aí para ser chamado de u, tá? Vamos fazer a letra C? Então, continuando aí nos nossos cálculos, a gente vai fazer a letra C. Ó, a letra C é x ln de x dx. Vou colocar uma mais aqui. Letra C, integral de x ln de x dx. Olha, antes de eu continuar o cálculo aí, de eu fazer o cálculo, na integração por partes, a gente tem, às vezes tem mais de uma possibilidade de fazer a escolha de quem vai ser o seu u e quem vai ser o seu dv para a gente obter quem vai ser v e quem vai ser o u posteriormente. Então, o dv igual a u vezes v menos integral de v du. Neste caso aqui, este exemplo que eu estou fazendo, né, esse exercício, é um desses casos, tá? Eu posso chamar u tanto a variável x quanto u a variável logaritmo. Vai funcionar a integração por partes aí? Vai funcionar independente da escolha que você faz. Se você chamar u igual a x ou u igual a logaritmo de x, vai funcionar a sua integral. Só que é muito mais fácil quando a gente tem logaritmo, principalmente logaritmo vezes um polinômio, a gente chamar de u a função ln de x e o restante a gente chamar de dv, ou seja, x dx. Tá certo? Eu vou fazer dos dois jeitos para você, tá? Para vocês. Eu vou fazer, chamar u igual a ln de x, dv igual a x dx, e depois vou resolver o mesmo exercício fazendo o contrário, tá? Vocês vão ver que vai funcionar também na hora da gente aplicar a fórmula, tá bem? Mas aqui fica mais fácil. Por quê? Porque na integral efetiva a gente não vai usar u, a gente vai usar du. E quando você deriva o logaritmo, ele vai ficar 1 sobre x. Então, ele vai deixar de ser logaritmo, vai ficar uma função mais simples, tá? Então, quem é du? Du vai ficar 1 sobre x dx. E quem é v? V vai ficar integral, né, de x dx. Ou seja, v vai ficar a integral de x dx, o grau sobe de 1, então vai ficar 2, dividido por 2. Então, vai ficar x² sobre 2. Tá? Então, essa aí que é a minha integral de v. Bom, então, jogando na fórmula, vai ficar o quê, né? Então, jogando na fórmula, integração por partes, vai ficar o quê? O dv
Então, ln de x vezes x dx, né? Então, é x ln de x dx é igual ao quê? U vezes V. Então, o ln de x, V é x² sobre 2. Menos a integral do quê? V du. Quem é V? x² sobre 2. Quem é du? 1 sobre x dx. Olha para você ver, ó, o que aconteceu com o logaritmo. Ele ficou uma expressão mais fácil da gente indicar. Então, ficou 1 sobre x dx. Ó, cancela x com esse aqui. Sobra o que pra gente? Sobra, esqueci da constante, ln de x vezes x² sobre 2, menos a integral, aqui 1/2, né? De x dx, né? Porque cancelou x com x², vai ficar só x em cima, mais constante. A integral de x² vai dar, de x vai dar x² sobre 2. Mas como tem esse meio aqui, vai ficar 1/2 vezes 1/2 vai dar 1/4. Então, vai ficar ln de x vezes x² sobre 2 menos 1/4 de x² mais uma constante. Então, a integral vai ficar assim. Tá? Olha lá que legal a integral. Ficou bonita, né? Mas você vai, professor, e se eu tivesse feito a escolha diferente? Porque naquele primeiro exemplo que envolvia x vezes cosseno, o que você fez? Você chamou de u o x para o grau dele, que era 1, ficar 0. E a outra variável você chamou de dv. Poderia ter feito aqui também isso? Sim, você poderia ter feito isso também. Então, uma segunda possibilidade era, resolvendo essa integral, x ln de x dx, era fazer o quê? Só para lembrar, né? U dv igual a u vezes v menos integral de v du. Era ter feito assim. Sempre que você tem polinômio, se você fizer isso com polinômio, vai acabar funcionando, tá? Ou seja, eu ter chamado o meu u de x e o meu dv de ln de x. Poderia ter feito isso? Poderia. Vai funcionar? Vai. Porque o polinômio vai cair de grau. Se ele vai cair de grau, ele vai acabar caindo numa função que dá para a gente integrar. Tá? Então, se u é igual a x, quem é o meu du? O meu du é dx. E se o v é ln de x, o v vai ficar integral de ln de x dx. Tá bem? Faltou um dx aqui. Qual que é a integral de ln de x dx? Inclusive, eu já fiz, né? Anteriormente, que foi o exercício anterior. Vai dar o quê? Ln de x vezes x menos x. Essa é a integral que eu tenho da função ln de x. Bom, então vai ficar o quê? A integral para eu fazer. Vai ficar a integral de u de ln de x vezes x dx vai ficar igual ao quê? U vezes v. Quem é u? É x. Quem é v? É essa coisa grande aí, ó. Ln de x vezes x menos x. Menos a integral de ln de x vezes x, né? Porque v é tudo isso aqui, menos x dx mais uma constante. Tá bem? Bom, então o que vai dar aqui no final das contas pra gente? Vai ficar o quê, ó? X ln de x menos x² sobre 2, tá? Menos a integral de ln de x vezes x dx, menos com menos vai dar mais a integral de x dx mais uma constante. Tá?
Vai ficar desse jeito a expressão que a gente vai ter. Se eu não errei na conta, x vezes x não dá x quadrado sobre 2, dá x quadrado. Desde quando o produto de x vezes x vai aparecer meio aí, né? X vezes ln de x vezes x dá x quadrado, esqueci, desculpa. Ó, x vezes ln de x vezes x dá x quadrado. E x vezes x dá x quadrado também. Então, aqui vai ficar x quadrado ln de x, por causa desse termo aqui. E aqui x quadrado. E aqui, menos ln de x dx. Menos com menos vai dar mais. Essa integral mais uma constante. Beleza. Deixa eu colocar uma página a mais aqui. Então, ó, a integral de ln de x vezes x dx é igual ao quê? X quadrado, ln de x menos x quadrado, menos a integral de ln de x vezes x dx, mais a integral de x dx. A integral de x dx vai ficar mais x quadrado sobre 2, tá? Mais uma constante. Aí você fala, professor, olha que coisa curiosa que apareceu aí na nossa conta. Eu tinha um logaritmo do lado esquerdo e está aparecendo a mesma expressão do lado direito. Está errada a conta? Não, está perfeitamente correta a conta. Aí você fala, então você não adiantou de nada a fórmula que você falou, porque você pegou uma coisa aqui e apareceu ela do lado de lá, você vai ter que aplicar de novo? Não, perceba o seguinte, isso aqui é uma identidade. Ou seja, o lado esquerdo é igual ao lado direito. Então, eu posso pegar este termo que está do lado esquerdo, do lado direito, e passar para o lado esquerdo. Ele é menos aqui, quando ele passa para o lado esquerdo, vai ficar mais. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar integral de ln de x dx. Tem esse ln mais esse ln aqui, vai dar 2 aqui, ó. Porque você vai somar esse termo todo com esse termo todo aqui, ó. E vai pôr do lado de lá. Então, vai ficar um 2 aqui. Então, aqui vai ficar x quadrado ln de x menos x quadrado mais x quadrado sobre 2 vai dar menos x quadrado sobre 2, né? Pode fazer a conta e você vai ver, né? Eu tenho um inteiro, tira metade, sobra metade. Mais a constante. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso passar o 2 dividindo. Então, a integral de ln de x vezes x dx vai ficar x quadrado ln de x sobre 2 menos x quadrado. Aqui era meio dividido por 2, vai ficar 1/4 mais uma constante. Olha lá. Veja se está dando a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Olha. Qual foi a forma mais fácil de fazer? Obviamente que foi esta aqui. A de baixo funciona também. Só que fica muito maior a conta. Tá? Então, sempre que a gente tiver o logaritmo vezes um polinômio, a escolha mais correta de ser feita será chamar o logaritmo de u e o resto que sobra, ou o polinômio que sobra, de dever. Acredite, se fosse um quadrado aqui, ó, se fosse x quadrado, ainda a gente aplicaria integração por partes. Se for um quadrado aqui, utilizar essa técnica aqui, chamando u igual a logaritmo e dv igual a x quadrado dx, o trabalho que você vai ter para fazer integral vai ser este aqui, nada além disso. A dificuldade que você vai ter para fazer vai ser essa aqui ainda, vai ficar simples de fazer. Entretanto, se fosse um quadrado aqui e você tivesse utilizado essa técnica que está aqui embaixo, você ia ter que fazer a mesma coisa que você fez aqui, ou seja, você tem um trabalho adicional, né, que era para passar um tempo pro lado esquerdo, mas às vezes você tem que fazer 2 vezes a aplicação da regra da função da integração por partes, tá? Então, a escolha mais óbvia quando você tem um logaritmo vezes uma função polinomial é chamar o logaritmo de u, porque quando você aplicar a técnica, você vai efetivamente fazer o cálculo envolvendo du e derivar o logaritmo, transformar ele numa função
racional. Tá bem? Bom, vamos continuar, vamos fazer mais exemplos aí. Tá? Então, o próximo exemplo vai ficar x² exponencial de x dx. Olha, no caso que a gente só tem um polinômio e não tem logaritmo, aí não tem escolha, tá? Então, se for um polinômio vezes uma função qualquer, tipo seno, ou cosseno, ou tangente, ou arco tangente, ou qualquer outra coisa do tipo, a escolha mais óbvia vai ser chamar o polinômio do seu v e o resto de dv. Quando eu falei do arco tangente, o arco seno e o arco cosseno, lembra, quando a gente deriva o arco tangente, a gente acha uma função racional. Quando a gente deriva a função arco seno e arco cosseno, a gente também acha uma função racional. Então, sempre que a gente achar uma função racional, é natural a gente chamar aquela expressão que derivada vai dar uma função racional de u e o outra coisa que sobrar de dv, tá? Porque a gente vai trocar a função, vai trabalhar com uma mais simples. Tá bem? Então, o próximo exemplo é este aqui, ó. Integral de x ao quadrado exponencial de x dx. Tá? Vou fazer em azul. Então, qual técnica que a gente vai aplicar? Se você for tentar aplicar a substituição simples, aí você vai ver que não vai funcionar, tá? De jeito nenhum não vai funcionar. Funcionaria se ao invés de exponencial de x fosse exponencial de x ao cubo, porque quando você derivar o argumento que está dentro de exponencial vai dar x ao quadrado, então você já vai acostumando a ver isso, né? Então, quando você derivar o argumento de x do exponencial, se fosse x ao cubo, daria x ao quadrado, então aí funcionaria a substituição simples, mas nesse caso vai ter que ser integração por partes mesmo, tá? E a integração por partes é u dv igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, a gente vai ter que fazer uma escolha para u e uma escolha para dv, olhando para a nossa expressão que está aqui. Olha, não tem logaritmo. Tem um polinômio exponencial. Que escolha que a gente faz quando tem polinômio e é uma função diferente de logaritmo, ou arcseno, ou arcocosseno, ou arquitangente? A escolha que a gente faz vou chamar um u de x ao quadrado, e dv o resto que sobra. Tá? Bom, se u é igual a x², a gente consegue achar facilmente o du. Quem é o du? Vai ficar a derivada de x². Quem é a derivada de x² é 2x e a gente multiplica por dx. Quem é a integral de... Quem é v, né? V vai ficar a integral de exponencial de x dx. Quem é exponencial de x dx? A integral de exponencial de x dx é a própria exponencial de x, né? Então, v igual a exponencial de x. Então, a gente tem o u, a gente tem o dv, que está aqui, a gente tem o du e a gente tem o v. Tá bem? Bom, vamos jogar na fórmula aí, né? Então, a integral de x² exponencial de x dx é igual a u vezes v. Quem é u? x². Quem é v? Exponencial de x. Menos a integral de v du. Quem é v? V é exponencial de x. Quem é du? Du é 2x dx. Então, dá para tirar o 2 para fora, né? Mais uma constante. Tirar o 2 para fora, então vai ficar x² exponencial de x menos 2, integral de exponencial de x vezes x dx mais uma constante. Aí você fala, professor, opa, caí numa integral, mas eu não tenho essa integral na fórmula lá para poder aplicar. O que que eu faço? Olha bem o que você fez quando você aplicou a integração por partes. Era um polinômio de grau o quê? 2. Você fez essa escolha chamando de u igual a x². Quando você reescreveu essa integral, você caiu nessa expressão e sobrou para você ter que fazer essa integral. Só que o grau do seu polinômio era 2, virou 1. Opa!
Se o grau era 2, virou 1, então se eu fizer a mesma coisa, o grau é 1, ele vai virar 0, tá? Então, quando você tem um polinômio e cada vez que você aplica a substituição, a integração por partes, fazendo esta escolha, ou seja, chamando de u ao polinômio e de dv o resto que sobra, você ganha o quê? Você ganha que o grau do polinômio cai de uma unidade. Se fosse u elevado a x à sétima, eu teria que aplicar quantas vezes a integração por parte? Só 7 vezes, tá? Então, o grau do polinômio vai caindo uma unidade cada vez que você aplica a integração por partes. Agora, se tivesse o logaritmo, era delícia, por quê? O logaritmo, se você chamar o logaritmo de u, quando você deriva, vai ficar 1 sobre x. Aí você cancelaria com qualquer grau que fosse o polinômio e você conseguiria resolver facilmente a sua integral. Tá? Mas aqui não tem que fazer. Eu cheguei aqui, vou ter que fazer a integração por parte de novo. Então, vou chamar isso aqui de estrela, tá? Vamos chamar de estrela, vamos dar um espacinho aqui. Vamos fazer a integral de estrela na outra página. Tá? Então, a integral de estrela que a gente vai fazer é a integral de x exponencial de x dx. Vou aplicar de novo a integração por partes. Tá? Então, a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Alguém será meu u e outro alguém será meu dv. Como eu só tenho polinômio, não tenho que fazer, o meu u vai ser o x. O meu dv vai ficar quem? Vai ficar exponencial de x dx. Bom, o u, eu vou ter que encontrar o du para jogar na fórmula. O du é igual a dx, né? Só derivar o x. A derivada de x é 1 e a gente multiplica por dx. E a integral de v, a gente já fez, inclusive, né? Vai ficar a integral do exponencial, vai dar a própria exponencial de x. Tá? Nesse caso, curiosamente, a gente vai ter que o v vai ficar igual ao do exercício anterior. Precisa dar igual do exercício anterior? Não, da integral anterior que a gente fez. Precisa dar igual? Não, obviamente que não, né? Às vezes você está fazendo integral, se você vai aplicar a segunda vez a integração por partes, pode mudar, tá? Você tem que fixar na integral que você está fazendo. Esquece o que estava anteriormente. Bom, então a gente vai jogar na fórmula, né? Então, a integral de x exponencial de x dx vai ficar igual ao quê? Vai ficar igual a u vezes v, então u é x, v é exponencial de x, menos a integral de v du. Quem é v? V é exponencial de x, du é dx. Agora sim, eu consigo fazer a minha integral, porque a integral exponencial de x eu sei. Então, vai ficar o quê? X exponencial de x menos a integral exponencial de x vai dar exponencial de x também. Você fala, professor, cadê a constante? Lembra que essa aqui é um passo intermediário para a gente achar a resposta final. Então, nas integrais intermediárias, a gente não coloca constante. A gente vai colocar só na final, ou seja, só nessa aqui. Então, eu venho aqui com esse valor que eu achei, né? Integral de x exponencial de x. Deu x exponencial de x menos exponencial de x. Então, substituo aqui. Então, vai ficar igual aqui, né? X quadrado exponencial de x menos 2 vezes exponencial de x vezes x menos exponencial de x mais uma constante. Fazendo aí distributiva, né? Vai ficar x quadrado exponencial de x menos 2 vezes x exponencial de x menos exponencial de x, não, menos ou mais, né? 2 exponencial de x, tem um 2 também, mais uma constante. Então, a integral de x quadrado exponencial de x dx deu essa coisa linda aí, ó. Olha que bonito que ficou a integral. Tá? Bom, vamos lá. Letra C. Letra E de escola. Integral de exponencial de x vezes cosseno de x. Então, a letra E. Exponencial de x vezes cosseno de x dx. Olha,
Esta integral aqui vai ser por substituição, integração por partes, mas a escolha de quem a gente vai chamar aí U ou V aí, tanto faz. Porque a ordem de preferência é, primeiro, logaritmo. Porque uma função racional que vai virar uma coisa mais, uma função logaritmo, quando você derivar, vai virar uma coisa mais simples. Então, escolher a logaritmo como U é mais natural. Se tivesse arquitangente, a arquitangente também vai ser o U para a gente derivar e virar uma função racional. Se tiver arcseno ou arcosseno, é a mesma coisa. Não tem. Se fosse polinômio, a gente também chamaria o polinômio de U. Tá certo? Como foi o caso anterior. Tinha um polinômio exponencial. Eu chamei o polinômio de U porque o grau cai. Nesse caso aqui, tanto faz ou tanto fez quem a gente vai chamar de U, porque você vai ver, eu vou cair numa formulazinha que eu vou ter que fazer mais uma vez a integração por partes. Na verdade, quando você tem exponencial vezes seno ou cosseno, basicamente o que a gente vai ter que fazer é um truquezinho, tá bem? Para a gente conseguir achar a resposta da nossa integral, tá bem? Então, neste caso aqui, vai funcionar a integração por partes, mas não vai ficar tão óbvio qual a escolha que a gente vai fazer. Então, vamos tentar uma escolha aí, né? Vamos chamar alguém de U e alguém de dv. Então, vou tentar essa escolha, ó. U vai ser exponencial de x e o dv vai ficar igual a cosseno de x dx. Tá? Bom, se U é exponencial de x, o du vai ficar quem? Vai ficar a derivada exponencial de x vezes dx. A derivada exponencial de x é a própria exponencial de x. Então, dá exponencial de x vezes dx. E a integral de dv, que é o v, né? Então, o v vai ficar a integral de cosseno de x dx. Quanto que é a integral de cosseno de x dx? A integral de cosseno de x dx é seno de x. Então, o v vai ficar igual a seno de x. Lembrando que a gente não coloca a constante nos passos intermediários, só no final. Então, vai ficar assim a integral. Ó. Integral de e de x cosseno de x dx é igual a u vezes v. Quem é u? A u exponencial de x. Quem é v? Seno de x. Tá? Agora, menos a integral do quê? Quem é meu u? Nesse caso aqui, né? Que eu vou ter que jogar na fórmula. O meu u é exponencial de x. Quem é o meu... Faltou um quem é o meu dv? Cosseno de x dx. Pera aí, acho que eu fiz a escolha... aqui é u dv igual a u vezes v menos v du. Não é u dv de novo, não. É v du. Desculpa, ó. É v du. Se eu tô trocando, né? Então, não é u dv, é v du. Na fórmula, tinha colocado a fórmula errada. Bom, então, quem é v? V é seno de x. Quem é du? É exponencial de x vezes dx. Aí você fala, professor, olha para você ver o que você fez quando você aplicou, faço uma constante aqui, quando você aplicou a integração por partes, era cosseno, e aí você aplicou a integração por partes e virou seno. Facilitou a sua vida? Bom, batendo o olho, a princípio parece que não adiantou nada. Mas tem uma coisa interessante aí. Quando a gente integra a função cosseno, dá a função seno. Se eu integrar de novo a minha função seno, eu vou achar o quê? Menos cosseno. Então, tem uma vantagem aí nesta técnica. Porque se eu aplicar mais uma vez a técnica agora sobre esta expressão aqui,
eu vou conseguir fazer o seno virar cosseno. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no exemplo do logaritmo quando eu fiz a segunda possibilidade. Vai aparecer uma integral envolvendo exponencial e cosseno do lado esquerdo, vai aparecer uma integral envolvendo seno e cosseno exponencial do lado direito. Eu vou passar a quantidade toda para o lado esquerdo e aí eu vou conseguir isolar quem eu quero. Então, no caso de exponencial e uma função trigonométrica seno ou cosseno, quando a gente for aplicar mais de uma vez a integração por partes, ela vai dar uma coisa circular, mais ou menos circular. Porque se você pegar, por exemplo, olha, pega a derivada, pega o cosseno, deriva. Quanto é a derivada do cosseno? Menos seno. Agora você vem e deriva o seno, menos seno. Qual a derivada do menos seno? Vai dar menos cosseno. Aí você vem e deriva o cosseno, menos cosseno. Qual a derivada do menos cosseno? Derivada do cosseno é menos seno, com menos vai ficar mais. Então vai dar seno. Quando você deriva o seno, você recupera quem? O cosseno. E aí você entra num loop infinito, né? A primeira derivada do cosseno deu menos seno, deriva de novo, vai dar a derivada do menos seno dá menos cosseno, a derivada do menos cosseno dá seno, a derivada do seno dá cosseno. E se você derivar de novo, você volta. Fica um loop infinito. Então, as derivadas das funções seno e cosseno, elas caem numa dessas quatro possibilidades aqui. Ou vai ser menos seno, ou menos cosseno, ou seno ou cosseno. E não vai sair disso, tá? Então, eles caem basicamente nesse loop infinito aí. Então, usando esta ideia aí, se eu aplicar mais uma vez a integração por partes sobre esta função, eu vou achar uma fórmula envolvendo cosseno e aí eu posso jogar aqui e fazer a simplificação que eu preciso. Então, eu vou circular essa aqui também, eu vou chamar ela de... Vamos chamar ela de estrela, vamos fazer na outra página, né? Então, a integral da exponencial de x, seno de x dx, que eu vou integrar u vezes dv igual a u vezes v menos a integral de v du, eu vou chamar, quem que eu chamei lá? Vou manter a mesma ordem. O u vai ser exponencial de x, então u é exponencial de x, e o dv vai ser o seno de x dx. Quem é o du? O du vai ficar... Opa! O du vai ficar derivada exponencial. A derivada exponencial é a própria exponencial de x. Então, vai dar exponencial de x dx. Quem é o v? O v é a integral do seno. A integral do seno de x é igual a menos cosseno de x. Tá bem? Então, a minha integral vai ficar assim, né? Então, a integral do exponencial de x, seno de x dx, vai ficar o quê? U vezes v, então, vai dar exponencial de x vezes menos cosseno de x, menos a integral de quem? V du. Então, vai ficar o v é menos cosseno de x. O du é exponencial de x dx. Então, vai ficar escrito assim, ó, integral da exponencial de seno de x dx é igual a menos exponencial de x cosseno x, menos com menos vai dar mais a integral de cosseno de x exponencial de x dx. Agora, eu vou usar esta quantidade que eu achei aqui e vou substituir no lugar da integral de seno de x exponencial de x. Então, vai ficar assim, ó. Isso é igual a exponencial de x seno de x menos, vamos lá copiar o que a gente tem. A gente tem menos exponencial de x cosseno de x mais integral de cosseno de x exponencial de x dx, isso mais uma constante.
Então, aqui vai dar exponencial de x, seno de x, menos com menos vai dar mais, então vai ficar mais exponencial de x cosseno de x. Eu vou colocar em evidência aqui, ó, para ficar mais bonitinho. E aqui, ó, vai ficar menos a integral de cosseno de x exponencial de x dx mais uma constante. Perceba que apareceram dos dois lados a integral. Tá? Ó, eu tenho uma integral do lado esquerdo, exatamente igual a do lado direito, só com o sinal trocado. Então, quando esse menos vier do lado de lá, então vai ficar exponencial de x cosseno de x, esse menos vai ficar mais. Então, vai ficar exponencial cosseno de x dx mais exponencial de x cosseno de x dx. Então, vai ficar duas vezes a integral de e de x cosseno de x dx igual a e de x seno de x mais cosseno de x, mais uma constante, aqui é uma constante, passo 2 dividindo, e eu tenho, no final das contas, essa integral aqui, ó. Então, exponencial de x vezes seno de x mais cosseno de x, dividido por 2 mais uma constante. Fala, professor, a constante dividido por 2. Lembrando que constante é constante. Dividir por 2 uma constante continua sendo uma constante, então não altera. Olha para você ver que legal que ficou a nossa integral aqui, tá? Ela deu um resultado interessante, apesar de não ter sido muito simples, né? Então, a fórmula que a gente teve que aplicar duas vezes para a gente chegar na resposta. Bom, vamos fazer mais, tá? Então, a gente aprende a fazer a integração por partes, né? A gente identificar o que a gente faz substituição aí, escolhendo as integrais adequadamente. A letra F é a integral da arquitangente de x dx. Tá? Bom, então a letra F, integral de arquitangente de x dx. Bom, nesse caso também vou aplicar a integração por partes. Tá? Vou aplicar a integração por partes para poder resolver. Quem eu vou chamar de u nesse caso e quem eu vou chamar de dv nesse caso? Olha, sempre que eu tiver a função logaritmo, como eu disse para vocês, ela manda na brincadeira, ela vai ser a u. Mas se eu tiver a função arquitangente vezes um polinômio também, quem mandaria na brincadeira aqui? Tá? A função que mandaria na brincadeira seria o arquitangente. Então, você chamar de u igual o arquitangente de x. E o dv, você fala, professor, não tem outra função, lembra? Quando só tem uma função, é a mesma coisa que ter 1 vezes dx, correto? Então, meu dv vai ser o dx, porque 1 vezes dx dá dx. Quem é o du? É só derivar a função arquitangente. Então, du vai ficar derivada da função arquitangente. A derivada da função arquitangente vai ficar 1 dividido por 1 mais x quadrado. E quem é v? V vai ser integral de dx. Ou seja, v é igual a x. Então, vou circular aqui. Então, tenho que isso aqui é u. Esse aqui é o dv. Esse aqui é o du. E esse aqui é o v para a gente aplicar na fórmula. Tá bem? Bom, então, jogando na fórmula aí que a gente tem, vai ficar o quê? Vai ficar a integral de u dv, ou seja, arquitangente de x dx. Isso é igual a u vezes v. Quem é u? É o arquitangente de x. Quem é v? V é x. Menos a integral de v du. Quem é v? V é x. Quem é du? Faltou um dx aqui. Du é 1 sobre 1 mais x quadrado dx. Tá certo?
Então, a integral da arctangente de x dx, faltou um constante, né? É igual a arctan de x vezes x menos a integral de x dividido por 1 mais x quadrado dx. Aí a pessoa fala, professor, você aplicou a técnica de integração por partes, caiu numa integral que parece que é cabulosa de fazer aí, ó. Olha que integral que parece que ser difícil de fazer. Bom, vamos ruminar um pouquinho sobre essa integral. Deixa eu circular ela aqui. Circular não, colocar uma estrela nela aqui. É essa integral que eu quero fazer. Deixa eu colocar uma página a mais aqui. Essa integral aqui, ó. Integral de x sobre 1 mais x quadrado dx. Essa integral aqui que eu quero fazer. Vou debruçar-me um pouquinho sobre ela. Quando a gente tem uma integral para fazer, a primeira técnica que a gente vai tentar usar, lembra qual que vai ser? Vai ser a substituição simples. Aí você fala, será que a substituição simples vai funcionar? Porque na substituição simples eu tenho que ter um produto entre funções, então eu posso escrever ela assim, né? Ó, x vezes 1 sobre 1 mais x quadrado. Uma das funções vai ter que ser uma composta, que é essa aqui, né? Então, dx aqui. Se você olhar essa função que eu circulei aqui, é uma composição de funções. Que composição de função que a gente está tendo aqui? Você tem uma f composta com g de x, sendo a f quem? A minha f de x é 1 sobre x, e a minha g de x é o argumento que está ali dentro, que é 1 mais x quadrado. Ó, faz a composta para você ver se não vai dar isso. Então, vai ficar 1 dividido por 1 mais x quadrado. O f composta com g vai dar 1 dividido por 1 mais x quadrado. Agora a gente deriva a g, porque o importante é que a derivada da g dê a função que está do lado de fora. Então, a derivada da g. Quem é a derivada da g? Está dando 2x. Opa! É um polinômio de grau 1. Olha que legal. Então, a função que está do lado de fora, ela é a derivada da função que está aqui dentro. Portanto, vai funcionar a integração por substituição simples. Tá? Então, a primeira que a gente tenta na técnica é a integração por substituição simples. Então, o que você faz quando você for adquirindo a habilidade de fazer integral? Você vai bater o olho na expressão e vai conseguir identificar uma função composta e a derivada da função composta, tá? Então, a derivada da função composta não, a derivada da função que está dentro da função composta. Então, batendo o olho aqui, eu já tinha identificado que aqui é x quadrado, né? X quadrado tem grau 2 e do lado de fora eu tenho um x. Falei, opa, substituição simples. Então, aqui a gente vai usar a substituição simples. Uma técnica que a gente já visto na aula passada. E a gente vai chamar o que de que, né? Então, a gente vai chamar o u, vai ficar o 1 mais x quadrado, que a gente sempre chama o u da função que está dentro, né? O u vai ser a função g, né? Que está dentro da composição. Se u é isso, quem é o du? O du vai ficar o quê? Vai ficar a derivada disso aqui vezes dx. Então, vai ficar a derivada de 1 mais x quadrado, vai dar 2x dx. Ou seja, o dx é du sobre 2x. Pronto. A gente guarda aqui. Então, agora a gente vai fazer, né? Esse aqui é o passo 1, né? Agora a gente vai fazer a integral. A integral de x dx sobre 1 mais x quadrado, ela vai ficar assim. Vai ficar a integral. A gente mantém o x em cima. 1 dividido por 1 mais x quadrado. 1 mais x quadrado a gente chamou de u, não é isso? Então, vai ficar 1 dividido por u. E no lugar do dx, a gente coloca du sobre 2x. Lembrando que, se a integração por substituição simples for efetiva, a gente vai conseguir cancelar. Cancelar quem? Esse termo com esse aqui. Ou seja, vai sobrar para a gente só uma integral envolvendo as variáveis novas.
tá? Não as variáveis, a variável nova, que é a variável u. Então, a integral vai ficar 1/2 da integral de du sobre u. Quanto que é a integral de du sobre u? Isso é fácil, porque essa aí a gente conhece. Que é essa aqui, ó. Integral de dx sobre x, que é ln de x mais uma constante, tá? Lembrando que a gente não coloca constante nos passos intermediários, só no último, tá? Só no final. Então, aqui eu não vou colocar a constante, porque a constante já vai estar adicionada lá no último termo. Então, aqui vai ficar ln de u. Agora, a gente, no passo 2, né? A gente volta com a variável original. Lembrando que quando você faz a integral, um outro detalhe que é importante é o seguinte: muitas vezes você vê essa integral, ao invés de logaritmo de u, tendo um módulo aqui. Por quê? Pelo motivo que eu expliquei no começo da aula. Porque a função logaritmo só faz sentido para argumentos positivos, tá? Então, por isso que em geral tem módulo. Então, se tiver um módulo aí, ó, não tem problema nenhum. Às vezes você vê na resolução como tendo um módulo. Não faz diferença nenhuma na hora da obtenção da fórmula, tá? Mas na aplicação, obviamente faz, porque não faz sentido você colocar número negativo. Se você colocar um número negativo, você está errando, porque logaritmo negativo não existe no conjunto dos reais, só no conjunto dos números complexos. Aí faz sentido. Bom, então, voltando com a variável original, a gente vai ter o quê? Ó? A integral de x sobre 1 mais x quadrado dx vai ficar igual a 1/2 de ln de 1 mais x quadrado. Aqui nem preciso me preocupar se o sinal se tem módulo ou não, porque 1 mais x quadrado é, com certeza absoluta, um número positivo, tá certo? Então, nem precisaria pôr o módulo aqui, nem preciso pôr o módulo. Mas, às vezes, esse meio do lado de fora pode ser mandado para o lado de dentro, porque quando você tem um logaritmo, você pode aplicar uma propriedade. Qual a propriedade do logaritmo que a gente pode usar? É essa aqui, ó. A vezes log de B. Esse expoente que está aqui dentro, ele entra para dentro. Então, vai ficar log de B elevado a A. Isso é uma propriedade que tem o logaritmo. Então, às vezes, a fórmula não está assim, você vai ver uma diferente. Você manda o meio para dentro, então vai ficar ln de 1 mais x quadrado elevado a meio, ou seja, ln de raiz de 1 mais x quadrado. Tá? Tanto faz qualquer um desses passos aí, ou isso aqui, ó, ou esta, ou a de baixo, estão todas corretas, tá? Mas por que eu ajeitei aqui? Porque muito provavelmente, se você for ver em alguma fórmula, ele vai dar a fórmula mais enxuta possível, vai ser essa aqui. Bom, a gente faz o que agora? Agora a gente vai lá e substitui e pronto, acabou o exercício, né? Então, vem aqui, né? Então, vai ficar arq tan de x vezes x menos, aqui deu ln de raiz de 1 mais x quadrado, isso tudo mais uma constante. Ainda dá para jogar esse menos para dentro, né? Porque dá para ficar assim, ó. Arq tan de x vezes x mais ln de 1 sobre raiz de 1 mais x quadrado mais a constante. Tá? Olha que bonito que ficou. Qualquer uma das duas vale. Ou assim também. Eu só apliquei a propriedade de logaritmo aí para eu achar a fórmula final. Bom, eu acabo a aula aqui, tá?